Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E eu sou Lucila Costa. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais sério que o normal, pessoal. A gente vai falar sobre suicídio, especialmente sobre o Setembro Amarelo, e não tinha pessoa melhor para a gente convidar do que a psicóloga Fernanda Landeiro. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos gravar um podcast importante, necessário, com uma das pessoas que vocês mais pediram nos últimos tempos, tá? Verdade. Fernanda Landeiro, eu já contei isso para Fernanda, né? Eu conheci a Fernanda assim, ó. Eu falei, quem que é psicóloga baseada em evidências? E eu não conhecia, era ultrajante, as pessoas se sentiam desrespeitadas quando eu falei. Fernanda Landeiro. Aí eu descobri, falei, nossa, que perfil grande, que legal. E eu, humildemente, pedi uma live com a Fê e a gente se tornou amigos, né, Fernanda? Apesar da distância, né? Eu, você, a Lu, e a gente se conversa pelo WhatsApp, enquanto precisa, um conversa com o outro, a gente se ajuda, nós participamos dos cursos da Fernanda, e eu queria agradecer demais, Fernanda, seja muito bem-vinda, e se existir alguém no planeta que não saiba quem é Fernanda Landeiro, se apresenta aí para a nossa audiência. Oi, gente, prazer imenso estar aqui com vocês, né? O carinho que eu tenho por vocês, assim, a gente se ajuda, é real, né? Recentemente eu tive uma questão de saúde com a minha filha e falei com o Léo, falei com a Lu e eles foram assim, Ave Maria, a gente não, nessa hora, né, que a gente sabe com quem realmente a gente pode contar. Então, assim, minha gratidão por vocês é eterna, podem ter certeza disso, né? E eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast que é estouradíssimo já, né? É uma honra estar aqui com vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Landeiro, sou psicóloga, sou mestre e doutora, né? Sou doutora na área de saúde e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Legal. A Fernanda, você foi muito, muito modesta na sua apresentação, tá? Fernanda é uma pessoa importante na profissão dos psicólogos e não só. Ela tem uma formação muito diferenciada e ela vem revolucionando. A Fernanda é dos nossos, né, Lu? Fernanda é a professora de verdade, a professora que provoca, tá? Que às vezes até ganha. A pessoa fica com raiva da Fernanda, mas depois que há 3 meses ele fala assim, mas não é que a miserável estava certa? E ela volta. A Fernanda tem uma influência muito importante na profissão. Fernanda sabe disso, ela só não quis dizer, mas e a gente, dentro do PBcast, né, a gente quer fazer episódios de metodologia de pesquisa, de saúde e podcasts temáticos. E Setembro Amarelo está chegando, e a gente chamou a Fernanda por uma tarefa inglória, né, Lu? Falar sobre um tema super difícil, super importante, que é a prevenção, manejo de suicídio. Tá? Então, hoje nós vamos conversar com a Fê sobre a campanha do Setembro Amarelo e por que a gente está aqui dessa vez. Então, quando veio a ideia, né, o Luiz, que é o nosso produtor, ele falou, nós vamos fazer um podcast de Setembro Amarelo. Ele falou assim, liga para a Fernanda Landeiro e... não tinha outro nome para a gente convidar. Tá? E Fernanda, de novo, a Fernanda é uma amiga tão querida que eu acho que tem 48 horas que eu convidei ela. E ela topou de cara. Eu falei, Fernanda, que tal você gravar um podcast? Ela falou, quando? Eu falei, que tal? Depois de amanhã. E ela topou. Querida Fernanda, o que é o Setembro Amarelo, a iniciativa? Vamos começar bem do básico, para a gente ir aprendendo junto com vocês aí sobre essa iniciativa e o que a gente tem que ficar atento com isso. Tá, então, existe todo um mito, né, em torno do suicídio, de que não pode se falar, de que tem que ser uma coisa escondida, de que se a mídia divulgar, então os casos vão aumentar, né? Então, existe toda uma questão em cima do suicídio que, na verdade, acaba gerando mais tabu, mais preconceito, mais culpa para os familiares, né? E para a pessoa que faz uma tentativa, depois vou explicar, a gente tem etapas, né? Digamos assim, no suicídio, não é tudo a mesma coisa. Então, para a pessoa que tenta, né? Ou para a pessoa que pensa nisso, esse tabu todo, esse não vamos falar, esse vamos abafar o problema, né? Vamos fingir que isso não existe, acaba gerando muito mais problema, né? Então, assim, o Setembro Amarelo nasceu dessa iniciativa de falar sobre isso, de conscientizar as pessoas sobre isso, né? De que se você pensa nisso, ou se você pensa de maneira indireta, exemplo, eu gostaria de dormir e não acordar, né?
eu gostaria de desaparecer, eu gostaria que Deus me levasse, né? Então, são formas indiretas de pensar sobre isso. Então, falar sobre é conscientizar as pessoas, alertar, né? De que querer dormir para sempre não é normal, né? Querer dormir e não acordar não é normal. Então, assim, normal entre aspas, né? Não é o que a gente espera de uma pessoa. E normalmente existem casos muito isolados, né? De pessoas que não estão em sofrimento psíquico e pensam em suicídio, mas assim, a gente pode dizer que talvez 98%, 99% das pessoas que pensam em tirar a própria vida, elas estão passando por algum sofrimento, por algum tipo de sofrimento psíquico, né? Então, assim, dizer que essas pessoas não estão sozinhas, né? Dizer que elas podem contar com ajuda profissional, conscientizar, ajudar as famílias a entender pequenos sinais também, né? Por exemplo, se eu pego todas as minhas senhas de banco, de cartão de crédito e passo, sei lá, para o meu noivo, para a minha mãe, para o meu pai, isso é um sinal de alerta, né? Eu tenho 38 anos e por que eu estou munindo todo mundo de senha de banco ou chamando alguém para fazer um testamento, né? Qual é a finalidade disso? Você com 30, 40, 50, 60 anos, fazer um testamento, né? Então, são formas indiretas, né? E o Setembro Amarelo serve para isso, para a gente alertar as pessoas de que, olha, se seu familiar fez isso, né? Seu familiar te chamou sem razão, sem quê nem para quê, te deu todas as senhas de banco dele, né? Supostamente por segurança. Chama essa pessoa para conversar, diz, você está precisando de ajuda, você quer falar, né? E uma das coisas que a gente observa muito quando a gente fala de suicídio é que quando alguém tenta sinalizar essa conversa, o senso comum diz, não fala essa palavra, não fala isso. Sua vida é maravilhosa, sua vida é perfeita, né? Você tem filhos lindos, você tem uma família linda, você tem uma profissão, você tem... Não fala, né? E talvez essa não seja a melhor forma da gente manejar essa situação, né? Uau, que interessante, Fê. Posso fazer uma colocação, Lu, que me veio na cabeça agora? Eu sou mineirinho e sou de uma geração que ama rock. E eu sou meio ruim para música, porque eu só gosto de rock. Tem uma banda de rock que chama Linkin Park, que eu amo de coração. E por muitos anos eu combinei com a minha irmã, falei, a gente tem que ir no próximo show. E Linkin Park vinha todo ano para o Brasil, e a gente nunca foi. Aí o vocalista tirou a própria vida. E foi um choque para mim. E ele é o melhor amigo do Chris Cornell, que também suicidou. E que depois eu achei um vídeo no YouTube dele, e que parece que ele deu pista para todo mundo. Ele fez uma entrevista no YouTube e falou, cara, essas coisas não saem da minha cabeça. Eu luto o tempo inteiro. Ele tinha 41 anos, 6 filhos, uma família linda, multimilionário, realizado profissionalmente, e o cara foi lá e se matou. E isso mesmo, assim, ele parece que não era mais pista, era explícito. Ele deu uma entrevista no rádio e falou, eu luto contra esses pensamentos todo dia. Tem época que eu estou muito bem, tem época que eu não estou, eu preciso estar em constante vigilância. Eu vi esse vídeo depois. E aí, claro que esse vídeo explodiu depois para quem gostava do Linkin Park. E quem gosta de Linkin Park, né, meio idolatra esses caras. Aí você vê, ele era o melhor amigo do Chris Cornell, que também foi um cara do Audioslave, que também é uma outra banda de rock incrível, a melhor voz que eu já vi na minha vida. Ele também fez a mesma coisa. E talvez, né, Fê, tem uma última coisa que eu tenho que contar, isso já não é mais segredo de ninguém. O meu orientador de doutorado, eu descobri no enterro dele que tinha suicidado, tinha um câncer terminal, ele deu várias pistas. E eu perguntei para o meu melhor amigo de mestrado, se eu falei doutorado, me perdoa, mestrado. Eu falei, mas ele estava ontem, tem uma foto só com ele andando na Lagoa da Pampulha. O que foi? Ele falou assim, Léo, a gente pagou para ver. Ele deu vários sinais, a gente não viu, e ele teve um surto. Pulou. Ele estava com câncer terminal. Então ele falou, eu vou resolver isso. Então, assim, na hora que você bota em retrospectiva, ele deu vários sinais. E a gente pagou para ver. A gente meio que, exatamente você falou, Fê, a gente evitou tocar no assunto. Entendeu? Então, assim, como sempre, a Fernanda já começa ensinando para a gente, talvez não evitar tocar, evitar de evitar o assunto. A gente tem que conversar sobre esse assunto e talvez esse podcast vai ser... Eu sempre faço uma analogia, Léo, assim, e Lu. Imagina que eu tô aqui com uma... Pode falar essas coisas aqui, né? Não tem problema, não. Pode. A gente vê no Instagram não pode falar várias coisas, né? Por isso que a gente tá aqui. Eu tô aqui com um tanto de cocaína na mão, tá? Aí eu chego para vocês dois e digo assim,
vocês querem um pouquinho aqui de cocaína? Vocês querem usar? Vocês querem cheirar aqui? Querem, sei lá, experimentar, usar e tal? Aí vocês vão dizer, poxa, não, né? A gente tem que buscar nossos filhos na escola daqui a pouco, vai ter que cuidar deles à noite, a gente não tá afim de ficar doidão, não. A gente prefere outras coisas, outras paradas, né? Isso aí a gente dispensa. Mas eu insisto, mas eu digo, não, por favor, experimenta, é ótimo, né? Muito bom, você fica muito bem. E aí vocês vão dizer, realmente não, muito obrigada. E talvez até vocês se afastem de mim, né? Pô, a vibe dela tem nada a ver com a nossa, né? Dessa idade, cheirando cocaína, coisa nada a ver e tal. Enfim, vocês vão seguir o caminho de vocês, né? Aí a analogia que a gente faz é a seguinte: por que eu te ofereci cocaína? Porque eu falei de cocaína, isso despertou do nada a vontade em você? Não, né? Se você já pensava em usar, se você já achava isso legal, se você já achava uma onda bacana e isso já reverberava na sua cabeça, ok, pode ser que você aproveite a oportunidade que eu estou lhe oferecendo aqui e até embarque, né? Mas se não é a sua, se você já pensou sobre isso, né? Se você já um dia se deparou com droga e falou, poxa, não quero, não é a minha, né? Prefiro outro caminho. Com suicídio é a mesma coisa, né? Então não é porque eu vou perguntar, por exemplo, para um paciente ou para uma pessoa, você já pensou em se matar? Né? Você pensa, essa ideia passa na sua cabeça, e o senso comum tem a ideia de que se a gente fizer, e até alguns profissionais da área de saúde também, se a gente fizer essa pergunta, vai colocar a ideia na cabeça da pessoa. Né? Quando, na verdade, não vai, né? Fazendo a analogia com a droga. Se você não quer droga, se você não usa droga, se isso não faz parte da sua vida, da sua ideia, não passa pela sua cabeça, você não vai despertar a vontade porque eu simplesmente te ofereci, né? Ou só alguém falar sobre. Entendeu? Só vai despertar a vontade se isso já estiver em você, ou seja, se esse já for um pensamento passar pela sua cabeça, se essa ideia já for simpática a você, etc, né? Fernanda, é muito legal ouvir isso, assim, talvez a gente ia perguntar isso mais tarde, mas a gente está falando muito de ouvir, né? E as pessoas, o tabu de não falar sobre. Mas eu também percebo outras coisas que são situações que já aconteceu muito comigo, de não saber como falar. Uma vez que nós, leigos, família, professores, amigos, escuta alguém falando, muitas vezes a gente trava, porque primeiro existe o tabu de não falar. Então já é um conceito que eu acho que o Setembro Amarelo tenta quebrar esse mito. Não, vamos falar porque é melhor ouvir e falar. Mas no falar, como falar, né? O que falar? Como acolher? Porque eu acho que a maior dificuldade do grande público geral é como acolher. Quando eu falo que eu já passei por isso, eu sou professora de jovens, né? Eu sou professora acadêmica. E quantas vezes ao redor de mim, ou o aluno se sente confortável em desabafar comigo porque identificou, ou assuntos surjam ao redor, colegas desabafam de um outro colega que desabafou e vê em você uma pessoa que vai ajudar. E muitas vezes eu travo, eu falo assim, meu Deus, que eu vou falar, que eu vou guiar ou ajudar. Então, teria alguma dica de como reagir nessa situação, como nós, leigos, do que falar e o que fazer? Teria. O primeiro passo é deixar a pessoa falar, né? É não tentar abafar esse discurso do tipo, não faz isso, não fala isso, sua vida é maravilhosa. Se a pessoa está vindo para você para falar, claro, eu acredito muito que existe o limite de cada um, né? O limite do que você pode escutar, o limite do que você consegue escutar. É muito difícil ouvir isso, né? Principalmente se for alguém muito próximo, alguém que você ama muito. Então, assim, existe um certo limite do que você vai conseguir escutar e acolher, mas na medida no que você conseguir escutar e acolher, tenta não fazer com que a pessoa se cale, né? Ela foi buscar você porque, de alguma maneira, é um pedido de ajuda, né? As pessoas também no senso comum tem muito a ideia, quem fala que vai fazer, não faz. Não é assim, né? Às vezes a pessoa fala que vai fazer, ninguém dá crédito, e aí ela chega no limite máximo dela e ela faz, né? Então, assim, essa conversa de quem muito fala, pouco faz, pode servir para outras coisas, mas para suicídio é um super sinal de alerta, né? Então, assim, primeira coisa, deixa a pessoa falar. Não vem com esse discurso de sua vida é maravilhosa, né? Porque existem outras questões psicopatológicas por trás que não dependem só do quanto a minha vida é maravilhosa, né? Eu posso estar doente do ponto de vista psicológico, né? Eu posso estar com uma depressão que nada depende da minha vida ser maravilhosa e de eu ser linda e da minha filha ser espetacular, né? Como o Léo falou do caso do cara do Linkin Park, né?
Depende, o cara é multimilionário, o cara, né, atingiu o maior sucesso nas maiores bandas de rock, mais conhecidas, aclamadas pelo público, o público todo ama, adora, mas a vida dele, de alguma maneira, deixou de fazer sentido, ficou vazia, né? Então, essa fala de sua vida é maravilhosa não vai ajudar a pessoa, né? Então, tenta escutar, tentar entender o que é que está passando, né? O que é que está acontecendo, e principalmente encaminhar para uma ajuda especializada, né? Porque ninguém que é leigo, ninguém, ou até, vamos numa hipótese, né? Uma pessoa me procura, mas eu não sou a psicóloga daquela pessoa, né? Eu vou ter que encaminhar essa pessoa para uma ajuda especializada, porque é um conhecido meu, um amigo, um vizinho, um parente, enfim, ele vai ter que ter um atendimento especializado. Então, assim, a coisa mais importante na realidade é escutou, entendeu, né? Tô na dúvida, não sei se a pessoa realmente vai fazer ou não, mas assim, no caso de suicídio, a gente sempre vai pecar por excesso, tá? Encaminha para uma ajuda especializada, leva no psiquiatra. Se você sentir que o negócio assim tá muito assim, né? A pessoa tipo, vou fazer hoje. Pega, carrega, leva numa emergência psiquiátrica da sua cidade, né? Tem CAP, que são serviços de saúde do SUS, né? Serviço de saúde pública. Tem hospitais psiquiátricos que também fazem serviço de urgência e emergência. Então, assim, procura no Google, né? Bota o nome da sua cidade, coloca emergência psiquiátrica, que aí vai aparecer as opções. E, de preferência, pega a pessoa e leva lá, né? E diz, ela disse que quer se matar, eu trouxe aqui para vocês, né? E daí você já pode respirar, porque lá ela vai ter uma assistência especializada de pessoas que sabem lidar com aquilo. E se a situação for muito grave, existe a possibilidade de internação, né? Então, uma das possibilidades para lidar com o problema, quando a situação realmente é muito grave, é internar o paciente por um tempo, né? Às vezes um breve tempo, né? A gente sempre opta pela internação, né? Ou a internação acaba sendo uma possibilidade quando o paciente pode atentar contra a vida dele ou contra a vida de outras pessoas, né? Então, nesse caso, para protegê-lo, né, e proteger também outras pessoas, a internação pode ser uma opção, né? E aí, essa internação depende, pode durar 10 dias, pode durar 15 dias, né? Até que essa ideação suicida melhore e aí o paciente possa voltar para casa para seguir com o tratamento ambulatorial. Importante isso. Eu estava aqui, enquanto você estava conversando com a Lu, Fê, e a gente fez alguns prints do site da CVV, né, que é um dos apoiadores do Setembro Amarelo, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Tem uma frase muito boa, depois eu vou pedir para a produção colocar assim aqui para a gente, aqui, porque eu acho que existe um reforço verbal para quem estiver no YouTube. Todos podemos fazer essa pergunta. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Porque acho que a Lu tocou num ponto... Porque, Fê, tirando psicólogo e psiquiatra, o resto vai ter dificuldade. A gente não tem treinamento para isso. Eu não tive uma aula na universidade sobre esse tema. Nunca me foi dito. E tinha aula de psicologia no curso de fisioterapia. Eu tive aula de psiquiatria no meu curso. Psiquiatria eu também tive. A gente é de uma geração antiga da fisioterapia, de uns currículos que abordavam várias possibilidades. Lu, eu não me lembro de alguém falar sobre suicídio. É um tabu dentro da faculdade de medicina. É muito louco isso. Então, eu acho que a pergunta da Lu foi muito boa. A Fernanda meio que tocou num item de pauta, né? Quais são as dicas, as pistas que pode sugerir que essa pessoa esteja disposta a tirar a própria vida? E talvez uma forma de abordar é usar essa frase. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? E sugerir e talvez agir, né? Ao invés de começar a rezar, começar a fazer outras coisas, porque eu sempre acho que vai para isso. E não é de maldade, né, Fernanda? É não saber como lidar com situações que são situações delicadas, né? E talvez eu acho que o que a Fernanda mais sugere aqui agora é para acolher essa pessoa, mas não só acolher, ajudar naquele momento de desespero. Eu gostei muito do que você falou, Fê. Talvez a pessoa está pedindo ajuda para você. Sim. E você mandou a pessoa rezar. Não que rezar seja ruim, mas vamos combinar, né? Talvez tenha uma opção mais crítica nesse momento. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar e talvez tomar ações. Até a parte que a Fernanda falou porque sem querer as pessoas fazem isso, né? De dar segurança assim, mas sua vida é boa, olha para você. E isso eu fico imaginando assim, né? Que talvez a gente vai chegar a falar disso. A pessoa que talvez está pensando isso, assim, eu acho que as porcentagens mostram que a maioria delas tem algum transtorno mental.
Sim. E a pessoa que tem transtorno mental, ela está fora de julgamento, vou deixar a Fernanda falar isso com propriedade, de julgar, e aí eu acho que até gera mais peso, e falar assim, realmente, minha vida é boa, e por que eu estou pensando sobre isso? Né? E é algo não físico. Gera mais culpa. Exatamente, exatamente. Primeiro que quando a gente está falando de transtorno mental, a gente está falando também de questões genéticas, de questões biológicas, né? Então, o ambiente tem uma influência e existem fatores ambientais que são protetivos, né, para o suicídio, e existem fatores ambientais que predispõem ao suicídio, né? Depois eu posso falar sobre cada um deles. Mas, assim, o fato é que não depende só do ambiente, não depende só da vida que o sujeito leva, né? Eu sempre brinco com as pessoas, elas acham que quem tem muito dinheiro não sofre, né? E eu já vi pessoas muito pobres com um sofrimento extremo e já vi pessoas muito ricas com um sofrimento extremo também. Então, assim, não tem necessariamente a ver com o dinheiro, não tem necessariamente a ver com a vida que a pessoa leva, né? É mais além do que isso. E assim, essa questão, né, de você dizer sua vida é maravilhosa, isso acaba gerando mais culpa na pessoa, né? Ela acaba se sentindo pior, poxa, é mesmo, realmente a minha vida é maravilhosa. Então, que porcaria que sou eu, né? Porque além de ter uma vida maravilhosa, eu ainda assim estou pensando em fazer, né? Estou pensando em tirar a minha vida. E de fato, é o que eu falei, né? A pessoa, para tomar uma decisão dessa, né? E normalmente, assim, do ponto de vista neuropsicológico, né? Neurológico, a gente sabe que o ser humano, normalmente, ele tira a vida pela perspectiva do futuro, que ele não vê, né? Então, a gente chama isso de desesperança. Então, via de regra, um paciente deprimido, ele pode só ser deprimido. E daí você conversa com esse paciente deprimido e ele vai te dizer, não, eu estou muito mal agora, mas eu tenho fé em Deus, ou eu tenho fé em Buda, ou eu tenho fé em mim mesmo, em qualquer coisa, eu acredito que meu futuro vai ser melhor. Então, esse é um paciente que preocupa menos, né? Ele tem ali um fator protetivo. A fé, a religiosidade, né, independente de religião, é um fator protetivo para o suicídio. Ter filhos é um fator protetivo para o suicídio. Ser casado é um fator protetivo para o suicídio. Por quê? Porque você tem um suporte ali, né? Quando você tem filhos, você diz, poxa, eu até não queria mais viver, mas tem esse serzinho aqui que depende de mim, então eu vou me segurar. Né? Mas quando a gente tem um paciente, por exemplo, deprimido e desesperançado, né? Que é aquele paciente que ele está triste agora, mas você pergunta, e o seu futuro? Ele diz, eu não vejo futuro. Eu não consigo ver nenhuma possibilidade dessa situação que eu estou hoje melhorar. Aliás, eu acho, inclusive, que pode piorar. Né? Então, esse é um paciente desesperançado. E, às vezes, antes mesmo dele começar a falar sobre eu queria morrer, eu queria que Deus me levasse, eu queria dormir e não acordar, a gente já consegue identificar por essa desesperança. Ele não precisa nem expressar, né, esse desejo, essa vontade de não acordar, de morrer, de dormir, etc. Basta a gente perguntar do futuro dele. Né? Basta a gente perguntar como é que ele se vê daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. E aí ele fala, pior ainda do que eu estou hoje. Eu não vejo possibilidade de eu melhorar no futuro. Então, esse é um paciente que, normalmente, na clínica, né, quando a gente está com um paciente desse, a gente acende muito um sinal de alerta. A gente já começa a entrar em contato com a família, a gente já começa a pedir uma vigilância maior, a gente já entra em contato com o psiquiatra e já começa a estudar a possibilidade de uma internação, né? Às vezes, quando a família tem uma condição financeira muito boa, consegue fazer tipo um home care em casa, né? Botar 24 horas, para ter vigilância mesmo, né? Basicamente, nessa hora, o que a gente precisa é de uma vigilância constante. Então, assim, a depressão e a desesperança, né? A desesperança é ainda pior, né? Quando o paciente ele não consegue ver o futuro. Então, as pessoas elas tiram a própria vida porque elas não veem uma possibilidade de sair dessa situação ruim que elas estão agora. Fê, esses gatilhos que você está apontando um monte de gatilho que predispõe. Isso você não precisa ser profissional para identificar, desde que você saiba isso que você está me dizendo agora. Eu fico imaginando como eu tocaria num assunto com um cara desse, de um amigo, porque eu sempre fico imaginando que talvez um grande amigo, um parente querido, um irmão, ele pode falar isso e a gente não perceber isso como gatilho.
E aí eu acho que tem que levantar. Você está levantando um monte de bandeira vermelha para a identificação dessas pessoas. Isso de desesperança, eu não sabia nem que esse termo existia, mas é muito importante entender isso, a perspectiva de futuro. E eu concordo, né? Nós somos, né, 3 pais / mães aqui nessa tela. É muito louco quando o filho... Acabamos de fazer um podcast de paternidade que, modéstia à parte, eu achei que ficou maravilhoso. Como é que a gente passa... Quando você está dentro de uma razão normal, você tem mais motivo para fazer. Você tem motivo para levantar da cama. Eu passei a dirigir mais devagar. Eu falo muito assim, né? Faz todo sentido o que você está falando. Às vezes o cara até quer, mas por causa dos filhos, porque ele enxerga alguma coisa lá na frente, ele falou, ele precisa de mim, a pessoa acaba, né, ficando. Isso não quer dizer que você não tem que atuar em cima desse cara, né? Porque ele precisa de ajuda. Identificar esses motivos, né? A gente fala dos motivos para viver, é parte do tratamento, né? Então, é justamente isso que a gente vai fazer no processo de tratamento, por exemplo, com um paciente com ideação suicida e desesperançado. Ok, sua vida agora está horrível, entendi. Você não vê perspectiva de futuro, entendi. Mas se você tivesse que me dar 3 motivos para você continuar vivo, quais seriam esses motivos, né? Quem tem filhos, normalmente, o primeiro motivo é meus filhos, né? Via de regra, alguns que são muito religiosos falam Deus, né? Ou a perspectiva de num segundo plano, né? Num outro momento ser castigado por isso, né? Então isso me sinto aqui. Então assim, trabalhar com o paciente os motivos para viver, para continuar vivo, né? Isso é parte do tratamento também. Muito interessante. Fernanda, se as estatísticas do CVV estiverem corretas, eu não chequei, tá? Eu falei, bom, como é um site especializado, eu não quis fazer uma contra-checagem. 32 pessoas por dia no Brasil tiram a própria vida. Isso é muito grande. Eu queria que você comentasse um pouco, é bem amplo mesmo, você já falou sobre depressão. Quais são os principais, desculpa se eu falar os termos errados, tá? Psicólogos e psiquiatras. Quais transtornos da saúde mental ou quais distúrbios da saúde mental são aqueles que têm a maior probabilidade da pessoa também considerar tirar a própria vida? Principalmente transtornos de humor, né? Os transtornos de humor, eles estão no primeiro, assim, são disparado, né? O maior número de risco, né? Para o paciente cometer suicídio. Então, aí a gente tem a depressão e o transtorno bipolar, principalmente, né? O paciente com transtorno bipolar é um paciente de alto risco, porque, além de ser depressivo, ele também tem um quadro de impulsividade associado, né? Então, o suicídio, muitas vezes, e não é uma estatística que a gente possa confirmar, né? É uma estatística que se imagina das pessoas que sobreviveram à tentativa de suicídio, né? Muitas delas se arrependem no processo. E aí elas ligam para alguém, né? Porque é uma atitude impulsiva, muitas vezes. Eu estou no ápice do meu desespero, então eu vou lá e tomo 2 caixas de remédio, né? Mas depois eu me arrependo. Então, uma parte das pessoas que de fato morre, elas não têm esse tempo, né? Para pedir ajuda, para se arrepender, enfim. Elas acabam morrendo antes, né, de pedir essa ajuda. Mas, dada a estatística das pessoas que sobrevivem a tentativas de suicídio, né, a gente consegue dizer que uma boa parte se arrepende nesse processo, né? Fez, mas depois gostaria de reverter, gostaria de voltar atrás naqueles segundos ali, né, que tomar consciência. Então, o transtorno bipolar, né, é um transtorno de alto risco para ideação suicida, tentativa de suicídio e o ato suicida mesmo. Depressão, né, como eu já falei, esquizofrenia, porque é um paciente que perde o contato com a realidade, né? Então, muitas vezes ele acaba nessa perda de contato com a realidade também colocando em risco a própria vida. Aí já não tem tanto a ver com o quadro de humor, né? A depressão, como a gente imagina, que é a maioria dos pacientes, mas tem a ver com a perda de contato da realidade. Então, muitas vezes o paciente está psicótico, está alucinando, está delirando, né? E aí ele vai andar no parapeito da janela do 15º andar, né? Porque, enfim, ele perdeu o contato ali com a realidade, né? Então, esses 3 transtornos são os transtornos de maior risco, tá? Existem outros
outros transtornos que também podem causar, né, a ideação suicida, podem levar a tentativas de suicídio, mas aí o percentual vai caindo muito, né? Transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, transtornos de personalidade, né? Nesses casos de personalidade, o paciente acaba fazendo muito mais tentativas de suicídio, ideação suicida, mas é o que eu falei, a gente nunca pode negligenciar, porque às vezes a ideia, né, como o senso comum chama, é chamar atenção, só que muitas vezes a pessoa erra a mão, né? A grande questão é que eu não tenho como saber qual é a quantidade de medicação que me mata. Pode ser que uma caixa de Rivotril para Léo Costa faça cosquinha, né? E pode ser que uma caixa de Rivotril para mim me mate. Então, a gente não tem como saber, né, qual é a dose letal. Claro que existe uma dose ultra power que, né, enfim, vai matar qualquer pessoa, mas uma dose, assim, intermediária, né, uma caixa, 15 comprimidos... É o que ele tem disponível, né, Fê? Que é o que o paciente tem disponível, exatamente. Como que eu vou saber se isso realmente vai me matar ou eu vou ter que ir para o hospital só fazer uma lavagem e as pessoas vão ter pena de mim, né? Então, às vezes, o paciente até quer isso, né? Chamar atenção, como o senso comum diz. Mas, na verdade, ele erra a mão. Então, assim, a gente nunca pode negligenciar, né? A gente nunca pode achar que é uma bobagem, que está querendo chamar atenção, que é besteira, né? A gente sempre tem que ir escutar e levar para uma intervenção profissional. Tá. Fernanda, vamos falar só dos principais, que você chamou de distúrbios do humor, ou transtornos do humor. Eu sempre te confundo distúrbio com transtorno, mas vocês me perdoem por isso. Essa galera, em teoria, deveria estar medicada. É fato, eu estou falando muita bobagem. O cara que é bipolar diagnosticado, eu tive uma conversa com um psiquiatra muito legal, o Renato, e ele fala, cara, a regulação da vida desse cara e a medicação e terapia mudam a vida dessa pessoa. Ou seja, em outras palavras, a identificação desses transtornos de saúde mental, elas, sob medicação para inicial, isso já vai reduzir a probabilidade desse cara fazer bobagem? Já, de maneira significativa, né? Porque se você tem, por exemplo, um transtorno bipolar regulado, né? Ou seja, se o paciente está eutímico, ele nem está depressivo, ele nem está em quadros de mania, ele não está ciclando, né? Entre esses dois estados, ou você tem um paciente depressivo que está em terapia, ele tem um espaço para falar sobre isso, né? Se surgir esse pensamento, se surgir essa ideia, ele vai ter um olhar sobre isso, né? O psicólogo que acompanha ele vai conversar com o psiquiatra dele, os dois vão criar estratégias, né, para manejar esse pensamento, essa ideação, ou seja, se o paciente está em tratamento, né, daí a condução e o desfecho disso pode ser completamente diferente. Agora, a grande questão, né, Léo e Lu, é que existe ainda muito preconceito com o tratamento, né? Muito preconceito. Então, assim, o paciente bipolar, por exemplo, boa parte do tratamento desse paciente é conscientizar ele que ele vai precisar tomar a medicação, né? Que ele não pode ficar sem isso. Então, assim, hoje eu quero beber, então eu não vou tomar o meu remédio, né? Não pode fazer isso, entende? Como é comum isso, Fernanda? Nossa Senhora, eu vou viajar, então na viagem eu quero relaxar, eu não vou tomar o meu remédio, né? É meu mês de férias, eu quero, né, aproveitar e eu não vou tomar de novo, tomar o remédio, né? Exatamente. Então, isso desestabiliza o paciente, né? Isso faz com que o tratamento seja mais complicado. Quanto mais crise o paciente tem, pior o prognóstico a longo prazo, né? Então, assim, uma série de questões que a gente passa, né, do processo de terapia, fazendo o que a gente chama de psicoeducação com o paciente bipolar, que é quase a metade do processo, entende? Só conscientizando ele de que, assim, a medicação é fundamental, assim como um paciente que tem um distúrbio na tireoide vai precisar tomar aquela medicação para sempre, isso não é o fim do mundo, é um comprimido por dia, né? Ele também... É um período também, né, Fê, que vai passar, né? No caso do bipolar, não. No caso do bipolar, é uma medicação contínua mesmo, assim como na esquizofrenia, né? São os transtornos mais biológicos que a gente tem. Então, assim, é uma medicação contínua, não pode deixar. É como uma medicação para tireoide ou como a insulina para o diabético, né? Se o diabético parar de tomar insulina, vai desregular. Vai desregular. Então, assim, é uma questão biológica, né? Precisa tomar. Então, assim, conscientizar o paciente disso, às vezes, é o mais difícil, sabe? Aí o paciente entra e sai de tratamento. Não tá melhorando, larga para lá. O tratamento, às vezes, demora para fazer efeito, né? Precisa ter paciência.
Psiquiatria ainda é uma alquimia, muitas vezes, né? Então, o psiquiatra, às vezes, ainda demora. Não é incompetência do psiquiatra, não, pelo amor de Deus. É porque é difícil mesmo, né? Porque não existe uma Ajuste de dose. padrão para todo mundo, né? Uhum. Para transtorno bipolar existem várias medicações e o psiquiatra pode combinar medicações. Então, assim, muitas vezes a família fica impaciente também, né? Nossa, faz tratamento e não melhora. Então, assim, tem uma série de questões, né, que são difíceis de manejar, mas se o paciente está em tratamento, se ele compreende a importância do tratamento, se ele segue o tratamento, a chance da gente chegar numa complicação, né, de uma gravidade como ideação suicida, como tentativa de suicídio, diminui significativamente. Perfeito. Isso é muito importante que você falou, né? Porque eu fico pensando para qualquer área da saúde, a parte mais difícil das pessoas é a educação que precisa mudar comportamento. E tomar medicamento de forma frequente é uma mudança de comportamento, né? Então, assim, é muito importante, principalmente assim, a gente não sabe, né, o alcance que vai ter o podcast das pessoas que estão ouvindo, se são pessoas que convivem, né, com pessoas com pensamentos suicidas ou não, ou são pessoas que têm pensamentos suicidas, da importância de reforçar a parte educacional de acompanhamento, principalmente de tomar a medicação de forma correta. A Fernanda deu um exemplo muito legal de diabetes. Eu vou dar um exemplo da minha doença, asma. Quando o asmático ele se conhece, é fantástico. Raramente esse cara vai passar aperto, ele vai falar, cara, eu tive uma dispneia, eu achei que ia morrer. Não, ele já sabe que ele vai começar a passar mal e ele já começa a tomar decisões. Isso passa por um processo de autoconhecimento, por boas informações de bons médicos, né, no caso da asma, e para ele entender os sinais que o corpo dele está dando, no caso aí da psiquiatria seria diferente, mas os sinais que ele tem que dar para ele buscar mais ajuda ou menos ajuda, ajustar a medicação e pedir socorro, né? Ô, Fê, eu tenho uma dúvida danada aqui. Usuários de drogas ou um alcoolismo fora do padrão de normalidade, que eu não sei dizer qual é, talvez seria muito legal a gente falar sobre isso. Isso é um preditor, não é? Como é que é isso? O cara pode usar droga e ficar malucão e se matar? Pode. E não só tentar se matar porque está malucão, né? Porque perdeu o contato com a realidade. Mas, assim, a gente sabe que a droga, ela tem um pico, né? Você chega num estágio máximo ali, né? Da onda da felicidade ou do que quer que seja, e depois aquilo vai cair, né? E quando cair, normalmente o paciente, ele tem, né, sensações muito ruins, e por isso muitas pessoas voltam a buscar a droga e buscar, né? Justamente para tentar voltar para aquele estado de prazer que a droga proporciona. Então, quando você tem essa queda, né? Você desregula, você mexe com muitos neurotransmissores do seu cérebro, e isso é basicamente imprevisível, porque, na verdade, a gente nem sabe o que contém naquela substância, né? Você fala, eu fumei maconha. Né? Não é regulamentada. Então, assim, eu não sei o quanto que tem ali de cada coisa, né? Naquele cigarro, naquele baseado que o paciente fumou. A gente não sabe procedência, a gente não sabe nada. Mas deixa eu te apertar sem te apertar. É porque você me falou sobre preditores, bandeiras vermelhas. O uso de droga recreacional por si só, ele é um fator de risco ou não necessariamente? Ou a gente não sabe? Assim, a gente tem preditores, né, que podem agravar o quadro, mas, assim, nada é uma coisa só, tá? Então, assim, a gente pode dizer que todo paciente que fumar um baseado de maconha uma vez por semana, ele vai ter uma ideação suicida? Não, né? Porque nos transtornos mentais a gente tem como um bolo, né? A gente precisa de vários ingredientes para fazer um bolo. Agora, uma coisa é fato. Imagina que esse adolescente, né, que está fumando baseado de maconha 1 ou 2 vezes na semana, ele tem um pai depressivo, uma mãe com outro transtorno mental, né, um avô que cometeu suicídio lá atrás, tá? Então, assim, você está brincando com fogo, né? Ou um paciente que já tem um diagnóstico de transtorno mental. Então, assim, o uso de drogas nesse paciente é um agravante muito maior, né? Agora, quando não tem fatores genéticos, quando não tem outras coisas,
Talvez não seja, mas eu acho que o ponto é, né? E eu aproveito para falar isso, porque isso me preocupa demais, até porque eu tenho uma filha, né, que tem 10 anos, e eu acho que a juventude está banalizando isso de uma forma assim que é assustadora, né? Sem querer ser a tia velha chata, mas assim, é uma coisa que eu fico realmente me perguntando para que você vai brincar com isso? Né? Eu penso assim também. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem, sabe? A mesma coisa que eu falei da medicação. Qual é o número de comprimidos que me mata? Eu não sei, né? Ou eu vou testar para saber, ou então eu não vou saber, né? Porque não tem como você saber isso previamente, não tem um exame que você possa fazer, né? Pelo menos não por enquanto. E com o uso de droga é a mesma coisa. Qual que é a reação que eu vou ter se eu fumar maconha? Será que eu vou querer me matar? Será que eu vou... Eu não sei, né? Sinceramente, não sei, nunca fumei, não pretendo, mas assim, é imprevisível, entende? Então, por que você vai brincar com isso, sabe? Especialmente se você já tem um quadro psiquiátrico prévio, ou se você tem um histórico na família de quadro psiquiátrico, né? Eu já tive alguns pacientes adolescentes, né? Levou uma época da minha vida, assim, que eu atendia muito em consultório, que eu tinha muito paciente adolescente, assim. E eu atendi vários, né? Que desenvolveram um quadro psicótico, que desenvolveram esquizofrenia por uso de droga. Recreativa, não era um negócio assim que... Aí, quando você vai investigar, na família tinha um avô que era esquizofrênico, tinha uma avó que era bipolar, né? E, assim, não se mede essa consequência. Vai lá, usa, e qual que é o efeito disso, né? Tá brincando com fogo, né, Fê? Tá brincando com fogo. Ô, Fê, deixa eu ir para um outro caminho aqui agora. Estou tentando lembrar aqui agora. Lembra quando o nosso querido ex-presidente Fernando Collor de Mello caçou o dinheiro de todo mundo? Né, fez o confisco da poupança. Eu era criança ainda, mas meus pais eram comerciantes, meus pais eram donos de uma drogaria. Imagina um comércio como uma drogaria que precisa de giro, caixa o tempo todo. Da noite para o dia, meu pai acorda e fala assim: sabe que dia que a gente estava no banco para comprar remédio, para vender? Não tenho. E não foram poucos casos de suicídio naquela época. Foram diversos casos de um momento desesperador. Isso pode acontecer. A pessoa tem que ter o traço. Eu estou te apertando, porque é curiosidade mesmo, para as pessoas saberem. Eu posso, num momento de desespero, não tendo falar, mas o cara não tinha nada, ou a gente talvez não sabia, ele não tinha nenhum traço depressivo, um traço esquizofrênico, nada. E aconteceu uma coisa tão horrorosa que o cara foi e pulou e se matou. Existem esses casos extremos? Então, o que acontece, né? Isso que a gente chama de fatores de risco, né, contribuem para essas situações, tá? Isso aí que aconteceu lá com Collor lá atrás foi um fator desencadeante. Agora, também na pandemia, né, a gente teve os números de suicídio estouraram, né? Dobraram, assim, uma coisa apavorante, né? O que acontece, né? Existem esses fatores de risco. Então, sexo masculino é um fator de risco, tá? Homens cometem muito mais suicídio do que mulheres. Pouca resiliência. Então, é um paciente que tem, na vida, dificuldade de lidar com situações difíceis, extremas, né? É aquela pessoa que passa por uma situação e meio que se desespera com facilidade, não tem muito o que a gente chama de autoeficácia, né? Que é aquela capacidade de dizer, tá, peraí, tem um puta problema na minha frente, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou parar, vou respirar, vou tentar pensar aqui o mais racionalmente possível, né? Então, essa resiliência, essa capacidade de autorregular as emoções, né? Essa capacidade de ter essa autoeficácia na resolução dos problemas, então essa pessoa já tem isso baixo, tá? Some-se a isso um comportamento impulsivo e agressivo, né? Então, às vezes, é aquela pessoa estourada, né? Aquela pessoa que xinga todo mundo, é aquela pessoa que briga no trânsito, então isso também é um fator de risco, né? Humor instável, então não significa que a pessoa tem que ter tido uma depressão prévia ou tem que ter um transtorno bipolar, né? Às vezes, a pessoa tem o que a gente chama de traço, ela está no espectro, né? Ela tem uma estabilidade de humor muito grande, mas o diagnóstico nunca foi fechado, seja porque ela não tem de fato, ou porque nunca procurou uma avaliação, né? Então, assim, vai passando pela vida, né? Outro fator de risco é ter sido abusado, né? Física ou sexualmente, na infância, na adolescência, tá? E a questão da desesperança, que eu já falei antes, e da falta de suporte familiar. Então, às vezes, a pessoa tem uma família,
mas ela não sente, né, que essa família dá suporte para ela, né? Que, de fato, ela pode contar com alguém. Ela se sente só. Isso acontece muito com homens, né? Porque o homem já tem uma dificuldade mais natural de falar. Muitas vezes o homem é o provedor da casa, né? Que foi o que aconteceu lá com o Collor lá atrás e agora também na pandemia. O homem é o provedor da casa, o homem é o que tem que bancar tudo em muitas situações, né? Que tem que fazer tudo. E ele não sente assim, poxa, se eu falar isso para minha esposa, ela vai se desesperar e eu não quero que ela se desespere. Eu quero que ela continue cuidando das crianças e fique tranquila, né? Eu não confio em ninguém para dividir isso e acho que ninguém vai poder me ajudar. Então, o caminho para mim é dar um tiro na cabeça, por exemplo, é me jogar da janela. Então, são vários fatores que vão somando que, às vezes, para o senso comum, para a família, para as pessoas que convivem... Marca só o desespero. Tipo assim, é o jeito dele. Fulano é estourado, fulano é explosivo, né? Fulano qualquer coisa fica desesperado. Mas, assim, isso vai sendo visto como traço de personalidade e não como um problema que precisa ser tratado previamente, entende? E tem caso extremo, deixa eu te jogar um outro exemplo aqui, é porque a Fernanda vai falando e vai aparecendo as loucuras na minha cabeça aqui. Isso é fato, tá? Que eu vou falar. Trader de bolsa de valores, os malucos. No Brasil, todo ano tem. O cara faz uma operação alavancada em bolsa, aí ele recebe aquele e-mail da XP Investimento e fala assim, cara, você tem que depositar R$1,5 milhão porque você fez uma aposta em vez de fazer um investimento, você perdeu tudo. O cara se mata. Esse cara, ele já tem uma impulsão natural por causa desse gambling aí. Ele fica fazendo aposta com dinheiro que não tem, né, Fê? Então, no fundo, é uma mistura de duas coisas. O cara fez uma cagada irreversível, né? Ele errou. Isso acontece toda hora. Eles mostram que 90%, 99% das pessoas que fazem day trade, compra e vende ação no mesmo dia, não ganham dinheiro, perdem, ou empata ou perde. Ou seja, o cara só fica brincando na roleta. E às vezes ele aposta o que ele não tem, né? Ele aposta os bens dele, os bens da família dele, e parece que no último ano aconteceu vários casos. Aí todo mundo fala, pô, as corretoras de valores não podiam deixar o cara operar alavancado assim e tal. A corretora fala, pô, mas não dá para saber, o cara já fez isso antes e tudo. Mas isso me fez lembrar isso que você falou, um comportamento impulsivo, adrenérgico o tempo todo, com colapso, né? Porque pode ter um Joesley Day, o presidente fala uma coisa, tudo despenca, ou tudo sobe, o cara perde. E aí a solução dele é tomar uma atitude drástica, e isso é muito ruim. Ou seja, o que você está me reforçando é que quase sempre tem um comportamento que a gente só vai entender depois que o ato aconteceu, né, Fê? Exatamente. A gente, assim, falando de senso comum, né? Se, por exemplo, chegar de um psicólogo, de um psiquiatra, né? A gente consegue identificar esses fatores e a gente já vai começar a tratar isso previamente, né? Como eu falei, chega um paciente no meu consultório e vai dizer, olha, eu não tenho esperança nenhuma no futuro. Ele não precisa dizer isso em se matar. Eu já vou trabalhar isso com ele, porque talvez seja o próximo passo, né? Chega um paciente muito impulsivo, muito agressivo, que não tem suporte familiar e faz day trade o dia todo. É um paciente de risco já para mim, entende? Então, assim, já vou ligar o sinal de alerta. Coincidentemente, a maioria são homens. Porque eu adoro mercado financeiro, mas eu não sou esse louco. E você escuta essas histórias nos podcasts de economia todo santo dia. Entendeu? Fala, cara, o que tem de cara louco. Aliás, os grandes gestores de ação, ele fala, a gente era louco e porque eu quebrei e não fugi disso, agora eu me tornei um cara racional. Eles vão ensinando depois com os próprios erros deles. E você falou vários pontos aí que para mim que reforça a galera ficar atenta nisso aí, né? Porque às vezes tem um trader dentro de casa aí fazendo loucura e, sei lá, passa a ser um fator de risco. E uma coisa, Léo, que você falou, assim, que a gente tem que tomar atenção, né? O cara fez uma cagada irreversível. Assim, por mais que ele tenha feito uma coisa muito ruim, né? Por mais que ele tenha perdido, sei lá, a casa da família, né? Que ele tenha perdido 2 milhões, que ele tenha perdido... Nada é irreversível, entende? Assim, é irreversível do ponto de vista do dinheiro, ok. Ele não vai mais recuperar esses 2 milhões. Perdeu, né? Vai ficar devendo, enfim, vai se dar outro jeito, vai morar de aluguel, ok. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre trabalha, né, nos pacientes que têm ideação suicida é assim, parece que não tem jeito para você, né? Exato. Mas existem caminhos e a gente só tem que parar, racionalizar, pensar com calma,
pedir ajuda de outras pessoas, né? Então, num caso desse, uma pessoa que perdeu tudo, né, em aposta de mercado financeiro, o que ele precisa agora? Ele precisa de alguém para controlar o dinheiro dele, né? Ele não tem condição de gerenciar o próprio dinheiro. Então, alguém da família tem que intervir, tem que tirar tudo da mão dele, né? Tem que ver se é que resta alguma coisa, né? Se não resta, a partir de agora a família vai começar a trabalhar para se recuperar financeiramente de novo, né? Vai vender o que tiver que vender, vai morar de aluguel, vai morar na casa de alguém, enfim. Mas assim, né? O mais importante é ter a pessoa viva, né? É ter a pessoa ali, porque assim, né? Por mais desesperadora que seja a situação, há de se encontrar um jeito, há de se encontrar uma solução, né? E isso que você falou do seu orientador, né? Que tinha um câncer terminal, HIV e câncer também são preditores para suicídio, né? A pessoa, quando recebe esse diagnóstico, ela, enfim, né? Acaba não vendo a coisa da desesperança que eu falei. Ela acaba vendo perspectiva no futuro, e muitas vezes não é um câncer terminal, não em todos os casos, entende? Às vezes é um câncer tratável, é um câncer que o paciente vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma quimioterapia, mas ele recebe esse diagnóstico, tem todos os outros fatores prévios, né? Então, ele vai lá e tira a própria vida. E eu lembro do caso específico, que é engraçado falar isso, que é bom as pessoas ouvirem assim, né? O buscar ajuda parece que é a solução de quase de tudo, né? E no caso específico, quando o Léo mencionou do ex-orientador dele, o câncer dele alterava até hormônios e vários neurotransmissores, então era uma coisa muito química, né? Então, assim, a falta de também do autocuidado, né? Então, assim, a importância de... Não sei, eu estou ouvindo vocês debater esse assunto assim, eu fico pensando assim, o tempo todo em dicas das pessoas que estão nos ouvindo, porque tem duas pessoas, né? Tem a pessoa que talvez, você mesmo falou assim, talvez ela não pensou ainda em suicídio, mas já tem traços de desesperanças, né? De frases, de não ver soluções, de coisas que parece que para vocês já são um sinal de alerta. E tem pessoas que estão nos ouvindo que conseguem identificar isso em traços de pessoas queridas, sejam amigos ou família. E eu fico pensando para essas duas pessoas, já que é um mês de, talvez, que a gente está querendo criar alerta até de prevenção, dicas do que fazer, né? Porque eu fico pensando assim, a pessoa que está sofrendo e não buscou ajuda ainda, como ela identifica assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Eu estou passando por um momento e talvez não tinha me batido que eu possa chegar nesse nível. Então, talvez assim, dividir em dicas, assim, dicas primeiro da pessoa que ainda não se alertou, que está na hora de buscar ajuda, e a gente vê muito isso também no gênero masculino, que é todos nós temos dificuldade em pedir ajuda, não vou classificar em gênero, e de gatilhos que as pessoas talvez deveriam abrir assim, chegou a hora de pedir ajuda. E depois, dica das pessoas que estão percebendo como auxiliar a guiar a pessoa amada a pedir ajuda. Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Existem 3 etapas no suicídio, né? A primeira etapa é o que a gente chama de ideação suicida. Ou seja, eu gostaria de morrer, eu gostaria de dormir e não acordar, né? Eu penso em tirar a minha própria vida. Então, assim, está totalmente no plano das ideias. Tá? Isso já é um alerta. Já é um alerta, já é o primeiro sinal, tá? Depois, a gente tem o plano, né, de suicídio, tá? Então, é quando a pessoa, assim, ela já passou dessa fase do plano das ideias e ela já tá no plano das ações. Então, ela diz assim, eu poderia tomar veneno de rato, eu poderia pegar, né, que ela tá traçando um plano. Eu poderia pegar os remédios da minha avó e tomar todos de uma vez, eu moro no 12º andar, então, de repente, eu posso me jogar daqui, eu poderia... Então, assim, ela tem planos, né, mas ainda não tá totalmente formatado, tá? Depois, a pessoa passa para um plano muito claro. Então, assim, não, eu já decidi, né? O que eu vou fazer eu vou comprar uma arma no mercado ilegal, no mercado clandestino e tal, e eu vou dar um tiro, porque eu acho que vai ser mais rápido, eu acho que vai, né, não vai sentir tanta dor, vai ser mais certeiro e tal. Então, assim, a pessoa, ela já saiu do plano das ideias, ela já foi para o plano prático e ela já definiu como ela vai fazer. Isso. Aí, outro passo é buscar essa ação. Por exemplo, comprar arma, ou comprar o remédio, ou comprar o veneno de rato, ou começar a calcular onde é que ela vai cair lá embaixo no PG, né? Então, assim, tudo isso aí é mais um passo ainda mais grave, tá?
E o último passo, que é o comportamento de fato, né? Que é quando a pessoa de fato põe em prática, tá? E uma coisa muito importante das pessoas entenderem é assim, uma tentativa de suicídio é pior prognóstico. Ou seja, a pessoa que tentou uma vez, ela triplica as chances de tentar de novo, né? Porque ela já fez, ela já viu que, tipo assim, ok, cheguei perto, né? Então agora tá. Se eu fizer mais assim, desse jeito aqui, se eu pegar um horário que todo mundo estiver dormindo, porque aí ninguém vai me Ela já teve coragem de chegar no ato, né? Entendeu? Então, assim, não falta mais. A primeira vez é sempre mais difícil, né? Então, se não houver uma intervenção muito enérgica nesse primeiro momento, a pessoa fez uma tentativa. Pode ser uma tentativa que, para o senso comum, soe como boba, né? Tipo assim, ai, nossa, tomou 4 comprimidinhos de um remédio, disse que queria morrer, né? Pelo amor de Deus. Mas ele chegou a fazer. Foi o primeiro passo, entende? A pessoa tá ali tomando coragem para fazer uma coisa muito difícil. Então, assim, dessa vez ela só teve coragem de tomar 4 comprimidos. Pode ser que da próxima vez ela tome 2 caixas, ou ela decida que tomar comprimidos não é suficiente, que seja melhor se jogar da janela. Entendeu? Então, assim, a primeira tentativa, ela precisa ter uma intervenção muito precisa, muito enérgica da família, né? E não ter pena de fazer o que tem que ser feito. Se precisar internar, vamos internar. Uma vez eu dei uma palestra, né? Era ainda da época de palestras presenciais, e tinha muita gente na sala. E a gente estava falando sobre suicídio, era eu e um psiquiatra, né? E a gente estava falando sobre suicídio. E aí uma pessoa... Eu sou muito enérgica, né? Nas minhas falas, assim, eu sou muito enfática. Sério, eu não tinha percebido isso. E daí eu falei... Tem que pegar a pessoa, tem que levar para emergência psiquiátrica, não pode vacilar, tipo, não acha que é porque tomou 4 comprimidos que é bobagem, deixa para lá, deixa a pessoa em casa sozinha. Não, pega familiar, leva para emergência, procura ajuda imediatamente, tal, blá, blá, blá. Aí uma pessoa, né, um sujeito que estava na plateia, levantou a mão e falou assim, eu gostaria de saber da senhora, doutora, qual é o seu pensamento sobre o livre-arbítrio, sobre o direito que a pessoa tem de tirar a própria vida. Eu falei para ele, eu vou te dar 2 respostas. Uma certa e uma politicamente incorreta. A certa é a seguinte, neste momento, essa pessoa ela não tem condição de decidir. Ela está fora, né? Ela está fora disso que a gente chama de volição, né? Disso que a gente chama de vontade, de se autodeterminar. Ela não tem condição de se autodeterminar naquele momento. Ela precisa de uma intervenção, né? Uma intervenção profissional. É isso aí. E a resposta politicamente incorreta é a seguinte, quando for o seu pai, a sua mãe, né? O seu filho, aí você volta aqui para a gente conversar sobre livre-arbítrio, né? Porque, assim, falar do genérico é fácil, né? Não, a pessoa tem o direito de escolher. Tá bom, então se for o seu pai, se for a sua mãe, se for o seu irmão, se for o seu filho, você vai deixar ele escolher? Né? Você vai deixar ele a própria vida dele, sabendo você que você poderia fazer alguma coisa para evitar? Exatamente, Fê. Ô Fê, para a gente caminhar para o final, os tratamentos em geral, por favor, eu não quero nenhuma especificidade, isso é só uma loucura a gente falar aqui agora. Os tratamentos óbvios, acho que a busca profissional, acho que é meio inequívoco, né? Psiquiatra e psicólogo, eu não sei em qual ordem isso deveria entrar. Esses tratamentos, as taxas de sucesso, como é que é isso, Fê? Eu juro que eu não estudei sobre o assunto. Eu tô gostando de vir para o podcast mais como um ouvinte, para a gente aprender com você. Quais são as taxas de sucesso de conseguir prevenir um caso desse, que você já identificou um desses traços, e a pessoa vai ter uma vida gostosa, ela vai enxergar a futuro, ela vai ter esperança? Como é que funciona isso? Então, o tratamento, a gente tem um tratamento padrão ouro, né, para suicídio, que é medicação psiquiátrica e terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, esse é o padrão ouro. Existem especificidades, então, por exemplo, um paciente que tem ideação suicida, mas que também tem um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, né? Aí o tratamento vai mudar um pouco, né? Vai ser terapia comportamental dialética, mas assim, de maneira geral, a gente tem, né, a terapia cognitivo-comportamental e a medicação psiquiátrica ou acompanhamento psiquiátrico como padrão ouro, tá? O prognóstico desse paciente, ele vai depender de alguns fatores, né? Vai depender, primeiro, se for a primeira tentativa de suicídio, né? E for feita uma intervenção, for feito um tratamento ali, o prognóstico é muito melhor,
tá? Do que aquele paciente que já está na segunda, na terceira tentativa de suicídio. Então, a gente já tem um prognóstico pior. Outra coisa que piora o prognóstico é a quantidade de comorbidades psiquiátricas. Então, digamos que é um paciente que tem ideação suicida, tem depressão, tem um quadro de transtorno de personalidade borderline, tem um quadro de transtorno, sei lá, um outro transtorno de humor associado, tem um quadro de ansiedade. Então, assim, quanto mais comorbidades a gente tem no paciente, mais tratamento, pior o prognóstico. Mas, de maneira geral, né, se a gente pega um paciente que tem ideação suicida, que ainda não tentou, né, fazer nada, tem um quadro depressivo somente, por exemplo, o prognóstico é muito bom, tá? A gente consegue, talvez em 6 meses, em 8 meses, associado com medicação psiquiátrica, o paciente voltar e dizer assim, olha, eu não sei, sinceramente, como que essa ideia me passava pela cabeça, porque, assim, hoje eu sou tão grato pela vida, né? Hoje eu quero tanto viver, e eu já escutei isso, assim, de muitos pacientes, né? Eu tive uma vez uma história emblemática meus alunos já conhecem essa história, eu já contei algumas vezes em sala de aula, de um paciente meu que eu passei a virada de 31 para 1º do ano, né, com ele no telefone, até chegar alguém na casa dele, né? Ele enviou um e-mail para mim e, por sorte, o meu celular apitou, né? Meu Deus. Tipo umas 11h30 da noite, mais ou menos. O celular apitou, eu vi o nome dele, né? E falei, ué, paciente mandando e-mail essa hora, né? Coisa estranha, não mandou um WhatsApp, não mandou um e-mail. E quando eu abri, era uma carta de despedida, né? Dizendo que ele não suportava mais, que tinha chegado no limite e tal. E era um paciente relativamente novo, estava assim, em fase de avaliação ainda, estava em acompanhamento com o psiquiatra também, né? E aí eu tentei entrar em contato com o psiquiatra dele, obviamente, o psiquiatra dele estava curtindo o Réveillon, né? Não atendeu, não viu o celular, ok. Eu falei, bom, então sobrou para mim, né? Eu vou ter que gerenciar aqui essa situação. E aí liguei para ele, fiquei no telefone com ele, peguei o telefone de outras pessoas que estavam comigo, né, na festa de Réveillon, e fui ligando para os familiares dele, né, que eu, por sorte também, isso é outra coisa que a gente precisa fazer, né, sempre ter contatos, né, de pessoas, de familiares dos pacientes, para numa hora a gente ter a quem recorrer, né, e daí eu fiquei gerenciando, a esposa dele não estava na cidade, estava viajando, e aí eu consegui falar com ela, ela falou, não, eu tô mandando meu irmão para lá agora, e eu em contato aqui com o irmão e com ele, né, para poder gerenciar a situação, para chegar lá, ele já estava com as pernas, né, ele estava sentado na janela com as pernas para fora, né. E assim, o irmão dela chegou, conseguiu abrir a porta, conseguiu entrar, tirou ele, né. Nesse meio tempo eu consegui também falar com o psiquiatra orientou o irmão do que tinha que fazer. Enfim, a situação se resolveu, né? E meses depois, esse paciente conversando comigo, com o psiquiatra, ele falava, né? Realmente eu estava completamente fora de mim, né? Eu não sei o que foi que aconteceu, foi a virada do ano, eu fiquei sozinho, já vinha mal por algumas questões profissionais, e aí o desespero bateu. Mas hoje, assim, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar, né? Então, isso é relativamente frequente, assim, do paciente dizer, né? Passado um tempo, humor estabilizado, né? O controle da vida de novo assumido, o paciente diz, não, isso nem me passa mais pela cabeça. Mas aí também a gente ensina, né, certos alertas que esse paciente precisa ter, né? Porque transtorno mental é crônico, né? Infelizmente, a gente pode atingir uma remissão até total, né, que seria próximo ali da cura, mas a gente não tem como garantir, né, que o paciente nunca mais vai ter um episódio depressivo e que, de repente, essa ideação suicida não possa voltar. Mas aí ele já está num outro momento, né? Ele já está instruído, ele já tem as ferramentas para lidar com isso muito melhor do que antes. Muito. Fê, eu estou te ouvindo, veio uma coisa, talvez até fora do tópico, mas que ficou na minha cabeça assim. Se falar de suicídio é tabu, eu fico pensando como é tabu também falar de depressão, né? Quantas pessoas que evitam buscar auxílio, ajuda, e aí na hora que a gente vê que é um dos fatores de risco, né, da pessoa de chegar a um ponto, e graças a Deus o exemplo que você deu, que eu fui ouvindo, que uma ideia foi na hora que você foi falando assim, que bom que essa pessoa estava em acompanhamento.
e que bom o seu e-mail foi uma das pessoas que chegou. Mas quantas pessoas, assim, próximas e não próximas, você vê que talvez precisaria, e que seja, assim, talvez a mensagem nossa aqui do podcast, que busque ajuda, né? Não importa se seja pensamentos suicidas ou não, se já chegou desesperança ou não, mas se você sente que não está numa fase boa, né? Eu fico pensando assim, esses dias eu ouvi uma frase que mexeu comigo e eu queria falar essa frase, me corri se ela estiver errada, viu, Fê? Que eu escuto uma frase assim, muitas vezes a gente acha que depressão é uma tristeza. E depressão muitas vezes não está relacionada com tristeza, e sim com falta de energia, né? Com falta de ânimo, com falta de vontade de fazer as coisas. E as pessoas têm mania de achar assim, mas eu não sou triste, e lutar de achar que não está. Então, assim, a importância de buscar ajuda em qualquer momento, porque a gente não sabe que a falta de apoio pode gerar, né, num desespero tão grande, e não ter um profissional ao seu lado para te ajudar. Exatamente. E as pessoas ao lado, né, Lu? Quando a gente percebe que as pessoas que a gente ama estão com essa falta de energia, essa letargia, ou com muito ansioso e tudo, propor. Que tal, né? Propor, igual a Fernanda falou, a Fernanda usou a Fernanda, eu preciso falar isso antes de terminar o podcast, né? A clareza da Fernanda é meio assustadora, né? Então, mas é isso, a Fernanda tocou no ponto mais importante. Se é a pessoa que você ama, e aí pode ser sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu namorado, seu cachorro, sei lá o que for, um dos atos de amor é que às vezes o próprio doente não está percebendo que precisa de ajuda. E a pessoa ao lado, tem vários relatos desses na literatura e nas redes sociais e tal. Falou, eu não percebi que eu estava ficando doente, mas o meu marido, mais a minha esposa, mais a minha mãe chegou e mexeu comigo e falou, que tal? Vamos lá, vamos marcar, vamos pedir ajuda. Isso acontece, Léo, porque a gente tem dois pontos, né? Quando a gente fala de transtorno mental. A gente tem transtornos mentais que são egodistônicos, ou seja, o paciente ele consegue dizer assim, antes eu era assim, depois eu fiquei assim, né? E tem outras coisas que se tornam parte da pessoa, né? Que são egocintônicos, ou seja, eu convivo com aquilo há tanto tempo que para mim já é normal, já é o meu jeito de ser. Entende? E às vezes outra pessoa consegue identificar e dizer, ok, eu entendo que você acha que é o seu jeito de ser, mas o seu jeito de ser não tá legal, né? E a gente pode procurar ajuda para tentar melhorar esse seu jeito de ser, para fazer com que você sofra menos e às vezes até o próprio familiar também sofra menos, né? Porque conviver com uma pessoa assim é muito difícil, é muito difícil. Precisamos falar mais sobre saúde mental, né? Todo mundo, né, Fê? Acho que é um tópico... É engraçado, nas áreas da saúde, cada dia que passa, talvez o mundo está ficando muito louco, né? A exigência de tudo, né? Eu brinco muito, a exigência em cima dos homens e das mulheres e tudo, elas estão grotescas, né? Você tem que ser uma pessoa com um corpo legal, você tem que ser incrível na cama, você tem que ser bem-sucedida, você tem que cuidar bem dos filhos, você tem que dormir, fazer um monte de coisa. Isso gera uma pressão fodida na sociedade, eu acho que isso está explodindo já de doença mental, e eu acho que só vai aumentar. E se a gente não entender esses gatilhos muito bem, precisar de ajuda de bons profissionais e de dar clareza que as pessoas precisam de auxílio várias vezes na vida, isso é problemático. E a gente tem que formar bons profissionais na psicologia. Principalmente, não é fraqueza buscar ajuda, né? Porque eu acho que muitas pessoas ainda veem assim, se eu estou buscando ajuda, então é porque eu sou fraco, então é porque eu não sei. Não é, né? Se eu tiver uma dor na coluna, eu vou ter que buscar um especialista para me ajudar, porque não é porque eu sou fraca, né? É porque eu não sei lidar. Se eu tiver uma arritmia cardíaca, não é porque eu sou fraca, né? É porque eu preciso de uma ajuda profissional para lidar. Então, se eu tenho uma depressão, se eu penso em me matar, é a mesma coisa, né? Não é fraqueza, é que simplesmente eu não sou especialista na área para conseguir manejar aquilo. Eu preciso de um outro, ainda que eu seja, né? Eu ainda assim vou precisar, eu não posso tratar a minha própria dor na coluna, talvez, né? Eu vou precisar de outro profissional para me ajudar, né? De um colega. Então, mesmo eu sendo psicólogo, ou alguém sendo, né? Uma pessoa sendo psicólogo, psiquiatra, se está passando por um problema, a gente vai precisar buscar a ajuda de um colega, né? Isso não é fraqueza, isso não é problema, isso não é desmérito, né? Pelo contrário, é reconhecimento de que até aqui eu fui, mas daqui para frente eu preciso de alguém.
E talvez é mais comum do que a gente imagina. Então é importante as pessoas ouvirem isso, porque quem está ainda achando com receio de buscar, só busque. Eu acho que cada um, não vou falar todos, conseguem perceber, mas é isso que a Fernanda falou, não deixem de buscar por achar que é fraqueza. Só busque se você acha que vai te fazer bem e que você sente que está precisando de ajuda, eu acho que devia buscar, né? E ter uma opinião de um profissional se realmente precisava ou não. Isso. Perfeito. Meninas, meninos e todo mundo está vendo o podcast ou ouvindo. O telefone da CVV, que é a principal entidade que cuida do Setembro Amarelo, é 188. Então, se você tiver uma ideação suicida, ou qualquer desses estágios que a Fernanda mandou, qualquer um desses gatilhos, seja você a pessoa ou alguém próximo e você não tem para onde correr, esses caras podem te ajudar. O telefone é 188, o site é www.cvv.org.br. Eu vou pedir a Thais, a nossa editora, para botar aqui em tela. Eu fiz um teste lá, tem um chat 24 horas. Então, se você for da turma do WhatsApp e falar assim, eu não quero ligar, não quero falar, tem um chat 24 horas por dia, tem e-mail, tudo. Então, acho que você pode pedir. E a gente é bom saber esses números, é fácil, 188, cvv.org.br. E o site do Setembro Amarelo é simplesmente incrível. Se você escrever Setembro Amarelo no Google, vai aparecer o site, é o primeiro, lindo, com várias informações, vídeos, áudios, várias coisas. E super legal o que eu vi. Então, acho que a gente precisa conversar sobre isso. Fê, você tem alguma coisa que você gostaria de... Eu ia perguntar exatamente isso. Teve alguma coisa que você acha importante falar que a gente não te perguntou? Não, eu acho que, assim, basicamente, né, deixar como mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, enfim, é que precisa buscar ajuda, né? A coisa que mais me incomoda em relação ao suicídio, em relação a essa questão toda, é que, primeiro, as pessoas elas não querem falar sobre isso, elas têm medo de falar sobre isso, né? E segundo, elas negligenciam quando elas veem isso. Então, assim, não negligencia, busque ajuda, vamos pecar por excesso, tá? Então, se alguém chega para você e diz, eu quero dormir e não acordar, acende um sinal de alerta, né? A pessoa te diz, olha, eu vou te passar as minhas senhas do banco, caso aconteça alguma coisa comigo. Essa não é uma fala normal, né? Ninguém vive esperando a morte. Então, assim, passar senha de banco, fazer testamento, dizer que quer dormir e não acordar, dizer que queria sumir, desaparecer, né? Ah, eu queria ficar em coma uns dias, né? E depois voltar. Esse não é um pensamento que normalmente as pessoas têm. Então, assim, peca por excesso, né? Chama essa pessoa que falou isso numa rede social, que falou isso no WhatsApp, num grupo de amigos, de família, chama essa pessoa e diz, no que eu posso te ajudar, né? O que está acontecendo com você, né? Vamos, eu vou buscar ajuda junto com você, eu vou ligar para o CVV, eu vou ver quais são as possibilidades de atendimento aqui. Se você não tiver grana, a gente vai buscar um atendimento pelo SUS, né? A gente vai buscar um atendimento gratuito, mas assim, não negligenciar. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Muitas vezes, e quase sempre, a pessoa dá muitos sinais, né? Mas ou as outras pessoas em volta acham que é bobagem, acham que está querendo chamar atenção, acham que vai passar e deixam para lá, né? E uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui, mas que é muito importante da gente falar também, é o cuidado com as famílias que perderam alguém, né? Para o suicídio. Isso eu não tenho ninguém próximo, né? Não conheço ninguém assim da minha família, mas eu consigo imaginar a dor que é, né? Porque além da dor da morte, que, né, qualquer pessoa que perdeu um ente querido sabe o que isso significa, uma família que perdeu alguém para o suicídio não é só a dor da morte, é a dor da morte associada à dor da culpa, né? A culpa de que eu não fiz nada, a culpa de que eu podia ter visto, a culpa de que eu podia ter feito uma intervenção e eu deixei isso acontecer, né? E a culpa é minha. Então, assim, falar um pouco, né? Se tiver alguém ouvindo, se tiver alguém escutando que passou por isso, um familiar, né? Perdeu alguém porque tirou a própria vida, assim, é muito difícil, né? É muito complicado, mas, assim, essas pessoas, elas também precisam de ajuda. Elas também precisam buscar um acompanhamento psicológico, né? Para lidar com isso, porque muitas vezes, por mais que a gente esteja atento, por mais que a gente queira ajudar,
às vezes passa despercebido mesmo, né? A pessoa não é profissional da área de saúde, não é psicólogo, não é psiquiatra, a vida é uma loucura, e às vezes a gente se encontra na cama para dormir, né? Tem muitos casais que se veem assim, 5 minutos antes de dormir, boa noite, dá um beijinho, vira cada um para um lado. E, assim, às vezes está totalmente fora do controle realmente dessa família. Então, assim, a gente precisa estar atento, a gente precisa orientar as pessoas para evitar que aconteça, mas a gente também precisa cuidar desse pós, né? Porque é um sofrimento muito grande e as famílias muitas vezes ficam devastadas, né? E é uma coisa que também é um tabu imenso e, assim, não é permitido falar sobre isso, né? As pessoas têm vergonha. Muitas vezes você omite porque foi a causa da morte, né? Omite, quase sempre, né? Então, assim, a família não pode falar sobre isso, não consegue falar sobre isso, né? Tem vergonha de dizer o meu familiar se matou, né? O meu familiar cometeu suicídio. Então, assim, essas famílias, elas também precisam de cuidado, elas também precisam buscar ajuda, né? Não é vergonha buscar ajuda, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra e dizer eu tô muito mal porque o meu familiar cometeu suicídio. Então, busquem ajuda. Eu sei que o Léo está vindo para o final, mas eu não vou aguentar, vou fazer umas perguntas. Porque essa fala sua foi muito linda, assim, muito linda, da família da vítima, né? Mas é porque eu conheço algumas histórias de, graças a Deus, tem tentativas que não teve sucesso, graças a Deus não teve, mas o que eu percebo é a pessoa que a pessoa fazendo tratamento, mas a família ainda não, né? E eu acho essa fala muito importante também, talvez você consiga falar melhor do que eu, de que eu percebo na sua fala que eu acho que esse acompanhamento familiar deveria ser para a família, tanto que das pessoas que chegaram a tentar, porque o que eu percebo que quando não deu certo, a pessoa está em tratamento, mas eu percebo as pessoas ao redor não sabendo lidar, não sabendo aconselhar, não sabendo a receber essa pessoa. E fica todo mundo ali autoprotegendo, sem saber como lidar. E se todo mundo estivesse tratando, acho que queria só que você reforçasse a importância disso, né? Talvez a sua fala mostrou isso. A gente chama isso de psicoeducação familiar, né? Então, se a gente recebe um paciente, por exemplo, que fez uma tentativa de suicídio, a gente vai chamar a família, pelo menos as pessoas que moram ali na mesma casa, né? Às vezes presenciaram, né? Às vezes filhos que presenciaram, então, às vezes são pequenos ainda, crianças, adolescentes, não sabem direito o que aconteceu, né? Então, toda essa psicoeducação da família, desde falar sobre o assunto, né? Desde permitir que aquele adolescente, por exemplo, né, que presenciou um pai, né, tentando tirar a própria vida, como é que você se sentiu? O que veio para você nessa hora, né? Veio uma sensação que meu pai não me ama, veio uma sensação que talvez ele esteja fazendo isso por minha causa, né? Porque eu estou indo mal na escola. Então, assim, permitir essa fala da família também, sabe? Vem muitas vezes uma responsabilidade do familiar, tipo assim, eu acho que foi um pouco ruim, sabe? Eu tive uma pontinha ali, porque a gente brigou na semana passada, então, assim, eu acho que teve alguma coisa minha nisso, sabe? Então, assim, desmistificar um pouco isso, permitir que o familiar fale, né? Orientar o familiar de como é que vai ser daqui para frente, porque fica um elefante branco ali na casa, né? Ninguém sabe o que falar, ninguém sabe se pergunta, se não pergunta. Então, assim, fica aquele silêncio sepulcral na hora do jantar, né? Ninguém quer perguntar, e aí, como é que você tá? Tá melhor? Não tá? Né? Tem medo de perguntar. Então, assim, orientar a família nesse sentido, para não ficar esse climão, né? Para não ficar aquela coisa, aquele elefante branco. Basicamente, as coisas se resolvem se a gente tiver comunicação e diálogo, né? Se a gente tiver uma orientação, se a gente puder dizer para essa família, assim, falem, podem falar, não tem problema falar, né? Se você perguntar, ele não vai tentar de novo porque você perguntou, não. Pelo contrário, ele vai se sentir acolhido, talvez ele se sinta melhor, né? Não foi sua culpa, não tem a ver com você, são outras questões, tem questões biológicas, né? Tem outros fatores aí que interferiram, então, assim, esquece isso. E permitir falar, né? Permitir que a família possa sentar, conversar, falar abertamente sobre isso. Isso resolve, assim, muitos problemas, né? Então, essa psicoeducação familiar, ela é muito importante em casos de suicídio também, né? De tentativas de suicídio. E até mesmo do paciente que, infelizmente, né, teve sucesso, né, entre aspas, na tentativa de suicídio, que morreu mesmo, também a família precisa ser psicoeducada, né? Essa família também
precisa falar sobre o assunto, porque também, senão, fica aquele elefante branco ali na sala, né? As pessoas fingem que não aconteceu, as pessoas não querem falar do fulano, que não está mais ali, mas aí vem pessoas visitar, e aí a pessoa fica... não quer dizer pelo que foi, e aí e ele morreu do quê, né? E aí a família fica, né? Assim, é toda uma problemática envolvendo o suicídio que, quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão conseguir lidar melhor com isso. Maravilhoso. Muito importante. Lu, tem mais alguma coisa? Não, estou super contente com a mensagem que a gente tentaram ajudar por aí. Nem esgotar a Fernanda, porque eu tenho uma sensação que a Fernanda verá algumas outras vezes conversar com a gente sobre outros temas. Pode ter certeza que o nome sempre aparece nas nossas pautas. A gente quer falar assim, vamos falar sobre isso, chama Fernanda. Toda semana estamos aqui. Fernanda, como é que as pessoas te acham? Onde são os pontos de contato mais comuns de achar a Fernanda Landeiro? Então, meu Instagram, né, que é @FernandaLandeiro, tudo junto. O YouTube também, que eu tenho um canal aqui também, que é Fernanda Landeiro, e agora eu me rendi ao TikTok, estou tentando lá, né? Não é fácil para a geração cringe ir para o TikTok, mas eu estou tentando, e lá eu sou Fernanda.Landeiro. Legal demais. Lu, como é que acha você aí? Vocês me acham aqui no PBcast e também no Instagram, Lucila_Costa. Pessoal, todo mundo sabe onde me acha. Leo_Costa_PBE. Na Cracolândia, chamada Twitter, que chama @LCOS3060. E na www.leocostapbe.com.br. Querida Fernanda, muito obrigado. Nossa, você muito obrigada mesmo. Sua clareza é assustadora. Foi uma pena que a gente sorriu pouco, porque o episódio é muito sério, né, Fê? É um caso mais... Eu já imaginava isso. Os últimos podcasts, nossa, a gente teve muita gargalhada, hoje não teve, acho que teve um momento lá que eu fiz alguma piada, como sempre, mas eu vou te trazer para um momento mais alegre, mas a importância de ter você aqui hoje vai ficar marcado para a gente, tá? Muito obrigado. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, maravilhoso, apesar do tema ser espinhento, né, de ser um tema muito difícil de falar, mas eu acho que a gente conseguiu manter uma certa leveza, né, se é que isso é possível, ainda que falando de um tema tão difícil e, mais ao mesmo tempo, tão importante, né? Eu agradeço demais, foi maravilhoso, uma delícia estar com vocês sempre. Legal. Lu, vamos mandar beijo para todo mundo? Um beijo para todo mundo, beijo. galera. Valeu. Beijo, obrigada.